Olá, senhoras e senhores, passando aqui para compartilhar com você conhecimento sobre neurociência, especificamente sobre um artigo que saiu agora, fresquinho, acabou de sair, outubro agora de 2022, que fala isso aqui, ó, Neural Representations for Working Memory are affected by long-term learning, que, tradução livre, seria representações neurais de memória do trabalho são afetadas por aprendizados de longo prazo. Vamos ver o que eles quiseram dizer com esse título. Aí, pegando aqui a fonte, saiu na revista Neuron, de artigos científicos, agora em outubro, dia 13 de 2022. Vai ter o link na descrição do vídeo. Vamos começar aqui. O artigo, infelizmente, ele não está aberto. Eu peguei um resumo livre que fala algumas coisas sobre o artigo. E também aqui no próprio link oficial tem os principais highlights e o resumo. Aqui dos principais achados desses highlights, o mais interessante é o primeiro mesmo, que é o aprendizado, o treinamento de longo prazo. Então, uma pessoa que treina há muito tempo determinada competência, realmente altera o córtex pré-frontal durante a memória de trabalho. Até peguei aqui para lembrar, o córtex pré-frontal é essa parte toda aqui da frente do cérebro. E aí é o que dizem, considera-se como a parte mais racional do nosso cérebro, que é a mais diferente dos outros animais, outros mamíferos, e é lá que temos evidências de que é nessa região em que tem muitos que ela se ativa muito em nossas decisões mais complexas, vamos dizer assim. Aí só para contextualizar, em neurociência, quando falamos de memória, tem alguns tipos, tem a de longo prazo, que é a memória cristalizada, que é aquilo que você já conhece há muito tempo e já está na sua memória, então dificilmente você perde na sua consciência essa memória. E aqui o que eles chamam de memória de trabalho é uma de curto prazo, que é a nossa memória é quando você decora um número de telefone na cabeça. Isso não acontece mais hoje em dia, né? Mas nos anos 90 você tinha que decorar número de telefone e você gravava o código de telefone para você conseguir ter tempo e anotar num papel. Quando você não tinha papel na mão, você ia e gravava e depois anotava. Essa ia ser a sua memória de trabalho. É uma de repetição, curta, etc. Mas isso é complicado. Memória é um dos assuntos mais complicados da neurociência. Aí no resumo começa o papel do córtex pré-frontal na memória de trabalho. É debatível, se debate esse tema. Então, como eu falei, memória é um assunto complicado, um dos mais complexos. E pouca coisa que se afirma 100%. Não existe um ambiente específico à nossa memória. Existem ambientes em que a nossa memória ela é conectada às nossas emoções, aí ela fica mais cristalizada ou menos, mas não tem uma estrutura neuronal específica só para a memória, ela fica em várias partes do nosso corpo, do nosso cérebro. Aí já começa aqui com um exemplo legal, que faz uma comparação entre primatas não humanos, em que eletroencefalograma mostra que o córtex pré-frontal ele guarda essas relações de memória do trabalho, mas em experimentos feitos com neuroimagem em seres humanos, sugerem que o córtex pré-frontal ele acaba controlando essa memória de trabalho em córtex sensoriais. Então, o que ele está dizendo é que já tem aí algumas referências em experimentos em que a gente funciona diferente de outros primatas em relação à nossa memória de trabalho. Que faz todo sentido, afinal, a gente tem uma memória relativamente boa quando comparamos com outras espécies. Aí usaram a ressonância magnética funcional, que é aquela ferramenta gigantesca em forma de cilindro que você entra para fazer a neuroimagem do seu cérebro, né? Usaram isso para ver como que o treinamento de longo prazo altera o nosso córtex pré-frontal, as funções dele, no caso. Aí, a galera que participou teve um treinamento em algumas tarefas durante 3 meses e a performance da memória de trabalho deles melhorou para algumas atividades treinadas que não eram novas. Então eram atividades que as pessoas provavelmente já conheciam de alguma maneira, se é que eu entendi bem esse texto. E aí treinavam mais e a memória de trabalho ficou mais eficiente, a performance melhorou. Bem, e aí no resumo o que isso traz de conhecimento legal para a humanidade é que o que foi encontrado nesse estudo é que o nosso córtex pré-frontal, de nós humanos, ele desenvolve respostas seletivas de estímulos com o aprendizado que a gente tem. E que a nossa memória de trabalho, as representações delas, ela se comunica com a nossa experiência de longo prazo. Aquele aprendizado que a gente tem que já está cristalizado, ele molda a nossa memória de trabalho em algum nível.
E essa que é a grande contribuição desse estudo. Isso pode parecer uma parada meio simples, mas acaba não sendo, é zero simples. Isso é um grande achado de que tem essa conversa de influência de uma pela outra, esses dois tipos de memória. Mas aí vamos entender melhor, porque aqui é só o resumo e é o que libera, de resto teria que comprar aqui o artigo, coisa que eu não farei, porque eu não sou rico. Mas eu tenho aqui um resumo que traz um pouco mais do artigo. Esse aqui é escrito pela Lina Teitchman, é de um blog de neurociência. Vou botar o link na descrição e vamos ver. A forma que eles montam os posts são muito boas, porque eles primeiro fazem um parágrafo inicial só dizendo do que se trata, depois fazem qual que é a ciência, trazendo um pouco de contexto, depois responde como que a pesquisa foi feita, como que eles fizeram o experimento, e aí vem o que eles descobriram e qual é o impacto. Eu acho que é uma maneira esplêndida de você explicar qualquer estudo. O The Takeaway, que é do que se trata, ele repete já o que eu já mencionei lá no resumo, fala que esses memórias de trabalho no córtex pré-frontal são influenciadas por experiências passadas, que foi já o que eu mencionei, que foi descoberto assim cientificamente, com neurociência, demonstraram isso. Isso já é uma coisa que a gente poderia ter como hipótese, mas agora está demonstrado, pelo menos nesse artigo. E aí o que contribui com alguns achados aí para estudos que já tem essa discussão, esse debate, que também não é muito o meu foco de área, mas é super legal saber. Bem, aí qual que é a ciência por trás disso? Muitos estudos já mostraram que existe um envolvimento do córtex pré-frontal na memória de trabalho, mas o papel específico nunca foi claro, nunca foi plenamente demonstrado. Aí, em particular, alguns estudos anteriores demonstraram que o córtex pré-frontal ele armazena a memória de trabalho, o conteúdo da memória de trabalho, e por outro lado, ele também controla a memória de trabalho que é armazenada em córtex sensoriais. E aí explica que nessa semana, na verdade já tem algumas semanas, foi em outubro que saiu esse estudo na Neuron, que é a revista, a cientista e os colegas, ou então o cientista, não vi qual que é o gênero da pessoa, eles mostram como que o aprendizado de longo prazo afeta a atividade pré-frontal durante a memória de trabalho, que é o que eu já falei um pouco no resumo. Como que eles fizeram? Diz que os autores conseguiram uma amostra de comportamento em ressonância magnética funcional de uma pequena amostra de participantes durante 3 meses e testaram como que a aprendizagem de longo prazo afeta a memória de trabalho. Beleza. Aí começa a ficar legal, porque vem aqui, in all tasks, participants viewed colorful fractal stream. Então, em todas as tarefas que eles fizeram durante 3 meses para testar essa memória de trabalho e o nosso cérebro, os participantes eles viam, aí tem aqui, colorful é colorido, estímulo e estímulo, e tem aqui esse fractal. Aí eu não fazia ideia do que era isso. Aí eu botei em tradutor, aí apareceu como estímulos fractais coloridos, ainda não sei o que é isso. Aí eu botei no Google e aí me deu um pouco de resposta. Aí apareceu. Pronto, então isso daqui... Ai, Jesus, sai. Isso daqui é um Fractal Colorful Stimuli, ou então é Colorful Fractal Stimuli, é isso aqui, são imagens como essas que as pessoas viram no experimento. Aí fazer ciência é muito legal. E aqui a gente começa a entender como que era o experimento, como que era a tarefa que eles tinham que fazer. Então aqui na tarefa de memória de trabalho, eles viam uma única imagem dessas aí, toda colorida, e aí depois... Era muito rápido e já tinham depois apareciam 3 imagens de memória, de imagens coloridas, e aí eles tinham que dizer qual que era que eles tinham visto. Isso aí para ver como é que tá, para fazer o teste de memória de trabalho deles. E aí explica que essas 3 imagens que aparecem poderiam ser algumas que eles já tinham treinado antes ou então novas. E aí eles mostram a imagem que explica muito melhor do que eu expliquei como é que aparecia. Eles primeiro viam uma imagem colorida e aí depois eles tinham que selecionar entre 3 imagens qual que era a que tinha aparecido. Eu só não tinha pego no texto que as imagens eram cortadinhas, mas era só uma parte da imagem, então. Eles tinham que selecionar qual que era a correta, boa. É um jogo de memória, sim. É um jogo de memória que poderia ser usado em crianças, mas funciona muito bem para você medir a memória de trabalho das pessoas em experimentos neurocientíficos.
Olha que interessante. Então, aqui já na parte do que eles encontraram é que esse aprendizado de longo prazo, então as pessoas que viam muito da mesma imagem e iam treinando isso, tinham um efeito nas representações neurais de memória de trabalho no nosso córtex pré-frontal, nessa região aqui. Então, tinha um efeito material, estrutural. Realmente eles conseguiam ver uma diferença física, não é só na conversa, na resposta que a pessoa tinha visualmente no ambiente. É realmente aqui dentro, tinha uma mudança. Isso não é trivial. E de novo, como resultado, é a configuração de que a memória de trabalho ela acaba sendo moldada pela nossa experiência de longo prazo, e isso não era uma coisa dada cientificamente. A gente não tinha ainda, até pelo que eu entendi do artigo e da publicação, não era uma coisa que a gente tinha ainda como um dado científico. Agora é. Então, nossa memória de longo prazo e a nossa experiência de longo prazo, ela configura a nossa memória de trabalho, a forma que a gente consegue gravar, a qualidade, a composição, tudo. E aqui traz qual que seria o impacto, mas bem específico para o meio acadêmico, o meio científico, de que contribui para o nosso maior entendimento de como é que funciona o nosso córtex pré-frontal durante a memória de trabalho, e é verdade, para os cientistas vai ser muito importante isso. E para você que não é cientista, isso aqui é mais uma comprovação, é mais uma grande evidência de que a gente acaba tendo nossa visão de mundo moldada pelas nossas experiências passadas. Então você não é você livremente no vácuo, no momento que você está agora. Tudo que você teve na sua experiência passada, como você foi criado, as influências que você teve, os filmes que você assistiu, os amigos, sua família, vai acabar sim tendo algum impacto. Isso eu estou, claro, abrangendo o tema, mas aqui é mais uma documentação científica de como coisas da nossa experiência de longo prazo acabam influenciando a gente no momento presente. E eu aqui deram um exemplo científico de memória, experiência de longo prazo, aprendizado de longo prazo e memória de trabalho, que é uma coisa muito do meio presente. Sacou? Então, espero que tenha achado interessante aí. Eu sempre gosto dos artigos de neurociência e aproveitei esse blog aqui que faz esse trabalho maravilhoso de resumir. De novo, deixarei aqui o link no vídeo. É isso. Muito obrigado. Tchau.